CBN Maringá, primeira edição. Oferecimento: Restaurante Família Pavan, churrasco de verdade, massas e sobremesas deliciosas. Rodovia PR 317, saída para Campo Mourão. E VG Educacional, a melhor solução educacional na era digital. Saiba mais, acesse vgeducacional.com.br. 11h42 e agora nós vamos entrar num tema que para muitos é um tabu, mas que a sociedade tem que discutir: o suicídio. Mais do que isso, não só discutir, entender, e principalmente para ser eficiente no combate ao suicídio, para combater a depressão, e entender a responsabilidade que nós temos sobre esse problema, eu tenho aqui comigo a psicóloga, pós-doutora em psicologia, talvez a pessoa que mais entende deste tema no Brasil, Karina Fukumitsu. Karina, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, meu querido. É um prazer estar com você novamente. Quando se fala de suicídio hoje, e a gente passou por uma fase de pandemia, e a minha pergunta para você é bem direta: as coisas melhoraram ou pioraram com a pandemia? Ficar mais em casa ajudou ou prejudicou? Eu acho que a gente pode ver por duas perspectivas, né? Uma é que ajudou, alguns conflitos interpessoais começaram a serem resolvidos, outros, né? Em outro lado, a gente pode pensar o quanto agravou, inclusive, as questões da saúde mental, né? Porque foi muito difícil para muitos, né, se encarar, né? Se ver, se rever, e lidar com a solidão, lidar com as várias diferenças, inclusive que a gente tinha em casa, né? As pessoas de casa se tornaram os estranhos conhecidos, e que a gente teve que se rever, e aí meio que lavar a roupa suja, né? Muitas vezes isso prejudicou e agravou as questões da saúde mental, mas, por um outro lado, quem conseguiu resolver, né, encontra uma certa serenidade, inclusive no plano relacional, né? Agora eu vou entrar num outro tema que você tem trabalhado muito, inclusive tem sido mais seu foco agora, que é quando alguém se suicida e deixa, né, uma herança que é efetivamente sua própria morte para as pessoas que estavam próximas. Vou aqui descrever um suposto caso para a gente poder entender isso. É uma mãe que vê o filho se suicidar e o filho deixa uma carta, deixa alguma coisa, e às vezes reclama da vida que tinha. Uma relação amorosa, uma esposa que se suicida e deixa para o marido uma série de reclamações, costumam acontecer, né? E a pessoa tem que conviver com isso. O que fica tem que conviver com a perda já de quem gostava e ao mesmo tempo com o peso da morte da pessoa, né? Você não tem como conversar mais com a pessoa, você não tem como sentar para acertar as diferenças. Me fala disso, Karina. Esse é o caminho que nós chamamos de pós-venção. Pós-venção vem de um termo que foi cunhado por Edwin Schneiderman, que é o pai da suicidologia moderna, que ele traz a post-vention, que é a prevenção de gerações futuras. Hoje, o meu foco de trabalho tem sido acolher os enlutados por suicídio, né? Buscar ações que façam com que este impacto, né, de um enlutado possa ser minimizado, se é que dá para minimizar, mas ser compreensível no sentido de fazer com que o enlutado consiga continuar a vida própria. Por quê? Eu crio uma pergunta que é: quem mata quem quando um suicídio acontece? O luto por suicídio é um luto que tem as suas especificidades. É muito diferente de um outro luto causado por outra morte. Por quê? Porque envolve o estigma, envolve a vergonha, e envolve, como você trouxe esse exemplo, muita culpa, né? E principalmente quando há cartas de despedidas, exato, tais como você mencionou. Quer dizer, a pessoa, ela não tem mais como falar com o morto. Isso quer dizer que ela veste toda o script que o morto deixou, inclusive para lidar com esta impotência que ficou para ele como herança, como resultado da partida por suicídio. Karina, o desafio de se tratar isso, porque, claro, como você mesmo colocou, tem vários casos. Né? O suicídio traz uma série de reflexos para as pessoas que ficam de forma diferente, intensidade, envolvimento, mas eu queria muito trabalhar essa ideia, assim, da culpa, do você não poder mais resolver o problema. Sim. Por onde se começa a se entender isso, para que você não tenha que arrastar, ou mesmo que você arraste uma culpa por um bom tempo, entender que você não é efetivamente o culpado? Como é que é isso? Sim, falando sobre a culpa, a primeira coisa que eu não falo, e que muitas vezes o senso comum direciona a gente para falar, é: não se sinta culpado.
Como que a gente vai falar para um enlutado, por suicídio principalmente, que recebeu uma carta ou que não recebeu, para que ele não se sinta culpado? Então, a gente precisa entender que a culpa é uma palavra, inclusive, que deriva da palavra alemã que significa dívida. Isso quer dizer, existencialmente todos somos endividados por atos que a gente não fez. Isso quer dizer que a gente se culpa absolutamente quando o resultado deu ruim. E aí, então, a gente investe essa energia psíquica, né, pela culpa, para falar, se eu pudesse fazer tudo diferente, eu teria feito. Então, começa a viver do passado, como se andasse para frente de ré, né? Exato. Olhando sempre o passado. E o que a gente precisa fazer, do que é que você se culpa, para entender qual é a perspectiva de potência que esse enlutado teria para mudar a situação. Só que aí a gente vai trabalhando e vai dando escuta para o enlutado e a gente pergunta, mas se você soubesse que o desfecho seria o suicídio, você não teria feito tudo diferente? 100% de chances da resposta ser sim. Então talvez você tenha de se perdoar pelo que você fez, porque se você soubesse, você teria feito tudo diferente. Então, é um trabalho que é um trabalho hercúleo, né, de energia psíquica que se vai, e é o trabalho desse luto por suicídio, que é o campo que eu tenho trabalhado e tenho feito esses acolhimentos. Eu te acompanho nas coisas que você produz, e você trabalha muito com aquela ideia de que é preciso propagar preocupação em relação a isso, a gente precisa ficar atento. Eu curto um pouco do que você fala desse sentimento que as pessoas que perderam alguém têm de culpa, de responsabilidade pelo que aconteceu, de uma ausência muito mais forte do que a gente costuma esperar, daquela situação que muita gente assistiu na pandemia, por mais que seja doloroso, perdi uma mãe, perdi um pai, perdi um irmão pela Covid-19. É uma doença da qual as pessoas estavam sujeitas a pegar. Né? O suicídio já é uma intenção, que não está mais aqui. Né? E você sempre trabalha com a ideia de que a gente precisa tomar cuidado. E eu lembro que há um tempo atrás você falou assim, é preciso criar um campo específico dentro da psicologia ou das áreas de terapia para poder trabalhar suicídio. E se criou isso, inclusive você está aqui em Maringá com uma pós-graduação nisso. Sim. O quanto é importante a gente aprender com esses exemplos para não cair nos mesmos erros. Porque, na verdade, o problema não é falar como antigamente a gente pensava, o problema é como se falar. E aí, então, precisa de um campo que estude a prevenção dos processos autodestrutivos, a maneira como a gente não expõe mais a pessoa em vulnerabilidade, porque, na verdade, o que a gente está falando? De pessoas em vulnerabilidade intensa, em sofrimento intenso, a ponto de quererem se matar. Isso quer dizer que a gente não consegue evitar muitos dos suicídios, mas o que a gente consegue cuidar dessas pessoas que estão em intenso sofrimento. Aí eu utilizo a ideia do Schneidman também, que ele fala que o suicídio é um ato definitivo por um problema temporário. Sendo assim, esse campo da suicidologia tem esse objetivo de cuidar desses problemas que para muitos se tornam insuportáveis, intermináveis, e por isso que a gente vai trabalhando com uma certa flexibilidade na ressignificação das percepções a respeito do sofrimento deles. A sua mensagem sempre foi muito positiva, sempre uma professor muito legal nesse ponto. Eu vou te fazer a pergunta de 1 milhão, e você colocou agora há pouco, de repente suicídio é uma saída extrema, uma saída permanente para um problema que não é tão duradouro assim. Né? Eu vou brincar com o termo, é você dar um tiro de canhão no passarinho, você querer destruir um problema com um ato muito extremo, muito grande. Por que o ser humano se sente tão pequeno, diante de coisas tão pequenas? Por que o ser humano não percebe a grandeza que é da vida que ele tem diante de uma coisa que é passageira? O que está acontecendo com a gente? Porque a gente sofre muitas vezes, Gilson, porque pelo que a gente não tem. A gente precisa ficar mais atento para as coisas que a gente tem. A coisa mais óbvia que eu posso falar, o que você não tem, é o que você ainda não tem. Isso não quer dizer que não terá. E aí a gente se desespera, principalmente quando a gente se dá conta da nossa limitação. A gente se dá conta, né, da nossa vulnerabilidade, a gente se dá conta da nossa fragilidade. E hoje em dia eu tenho cada vez mais me apoiado na ideia de que forte é aquele que se apodera da sua própria fragilidade e das suas próprias limitações. Porque se você não souber até onde que você pode ir, você vai extrapolar e aí que vem o sofrimento. O sofrimento, ele fica numa mediação entre o que você quer e o que você pode. Isso quer dizer que a gente tem que aprender a se equilibrar. Agora,
quando eu falo a gente, eu também estou me colocando, porque que ser humano é esse que está satisfeito totalmente, integralmente a vida inteira? Então, nós somos feitos de necessidades e que a gente vai buscar a satisfação dessas necessidades. E por isso que é importante, porque a insatisfação, o tédio tem nos atravessado fortemente, principalmente nessa sociedade e principalmente nos dias atuais. O que a gente faz com o nosso tédio? O que a gente faz com o nosso sofrimento? A gente tem que sempre transformar dor em amor. Amor próprio, amor pelas pessoas que estão conosco, amor daqueles que fazem a nossa vida um pouco mais significativa. Karina, muito obrigado por essa conversa comigo mais uma vez. Eu te agradeço, meu querido. É um prazer realmente estar aqui olhando para você. O prazer é todo nosso, obrigado. Conversei com Karina Vukumitsu. Karina é psicóloga, pós-doutora em psicologia. Ela é uma especialista, a maior especialista no país sobre suicídio, trabalhando hoje com as pessoas que ficam e que perderam alguém para o suicídio. O que isso significa, qual a intensidade disso, é o que nós conversamos hoje. 11h53.